Quais as diferenças entre o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, e a sindicância? Bom, na sua essência, ambos são procedimentos disciplinares inerentes ao serviço público. Só que antes da gente falar das diferenças entre o PAD e a sindicância, é importante você entender que existem dois tipos de sindicâncias. A gente vai falar um pouquinho sobre elas para depois falar sobre o PAD. A primeira sindicância que a gente vai falar é a SINV, Sindicância Investigativa. Ela é um procedimento investigatório, preliminar, muito mais simples, não tem formalidades a ser seguidas, tanto que ela pode ser instaurada com apenas um servidor responsável pela apuração das informações, e ela serve justamente quando não se tem muitos elementos a respeito do ocorrido. É aquele tipo de situação, chegou uma informação na autoridade competente, a informação está incompleta, mas pode ser que exista alguma irregularidade e precisa averiguar melhor, precisa investigar melhor. Então a sindicância, o próprio nome fala, investigativa, ela existe para que esse servidor responsável pelas investigações apure os elementos para chegar aos indícios de autoria e o indício de materialidade do ato irregular que eventualmente possa ter acontecido. Tanto é assim que a sindicância investigativa ela sequer precisa ter um servidor na mira. Basta chegar uma informação na autoridade competente que aconteceu alguma irregularidade, sem citar nome, sem apontar o dedo para ninguém, pode ser instaurada a sindicância investigatória. E até por causa disso, a sindicância investigatória ela tem algumas características peculiares. Ela é discricionária e ela é sigilosa, porque ela tem um caráter inquisitorial. Vou te explicar isso daí. Como ela serve para investigar, e apenas para isso, muita atenção, ela é sigilosa, ou seja, o servidor que eventualmente estiver sendo investigado, ele não vai ter acesso ao processo. E esse caráter inquisitorial é justamente o quê? Nesse tipo de sindicância, sindicância investigatória, não cabe o direito ao contraditório e nem mesmo o direito à ampla defesa. Agora, atenção, não cabe porque a sindicância deve se limitar a buscar esses indícios de autoria e indícios de materialidade tão somente. Uma vez identificado esses indícios, ela tem que fazer um relatório final falando as próximas etapas, ou seja, vai ser arquivado o processo, ou vai abrir um PAD, ou vai abrir uma sindicância punitiva. E aqui é importante o servidor ele ter algum grau de ciência do que está acontecendo, e a realidade é que, apesar do sigilo inerente a todos os procedimentos disciplinares, a realidade é que nos órgãos públicos todo mundo na rádio corredor fica sabendo o que está acontecendo. Se ele souber que eventualmente foi instaurada uma SINV contra ele, uma sindicância investigativa, precisa ficar alerta para que aquela pessoa responsável pelas investigações, dentro da sua discricionariedade, o que é a discricionariedade da pessoa responsável pela sindicância? Ela tem liberdade de atuação, só que essa liberdade ela tem que respeitar os limites legais e constitucionais, não pode ter abusos, não podem ser produzidas provas maculadas, ilegais e ilegítimas que vão prejudicar o servidor. Então chegou ali, apurou, tem um indício de autoria, tem um indício de materialidade, acabou. A pessoa responsável por aquela sindicância tem que dar o andamento, que é o quê? Instaurar um PAD ou instaurar uma sindicância acusatória que pode aplicar alguma pena àquele servidor. Então muita atenção, se o seu PAD foi originado de uma SINV, quais os tipos de provas foram produzidas. Tá? Porque lembre-se, não teve o direito ao contraditório, não teve o direito à ampla defesa. Você teve uma barragem do devido processo legal. Então, eventuais provas que vão ser utilizadas contra você em um procedimento disciplinar precisam ser refeitas. O servidor tem o direito de contestar e se defender de todas as provas que forem produzidas. Ok? Outro tipo de sindicância é qual? Sindicância acusatória. Quando já se tem um indício de autoria ou indício de materialidade, a autoridade competente, quando a gente está numa situação mais simples, pelo menos inicialmente, uma situação menos perigosa, menos gravosa,
Ao invés de instaurar um PAD, pode ser instaurada uma sindicância acusatória. Essa sindicância ela segue mais formalidades, né? A começar pela comissão, que tem pelo menos 2 servidores estáveis, né? E como ela é uma sindicância que pode aplicar penas, e quais penas? Advertência e suspensão de até 30 dias, nessa sindicância, diferente da sindicância investigatória, precisa respeitar o devido processo legal. O que isso significa? O servidor tem o direito ao contraditório, o servidor tem o direito à ampla defesa, então se forem arroladas testemunhas, o servidor tem que ser intimado junto com o seu procurador, o seu advogado, para participar dessas oitivas. E esse é um ponto que eu chamo muita atenção, por quê? Não são raros os casos de sindicâncias que ao final instauram um PAD. Por quê? A sindicância tem uma limitação, ainda que seja acusatória, ela só pode aplicar 2 tipos de penalidades, advertência ou suspensão por 30 dias. Daí vamos supor que a sindicância ela começou de um jeito, achando ali que no máximo seria uma advertência ou algum tipo de suspensão até 30 dias, só que no decorrer das provas, da fase instrutória que a gente chama, a comissão entendeu que aquilo é uma causa que vai dar uma punição maior. Ou seja, suspensão superior a 30 dias ou até demissão ou pena de cassação de aposentadoria. Se durante a sindicância, e atenção a isso, pessoal, se durante a sindicância a comissão se equivocou, infelizmente a gente tem falta de conhecimento nas sindicâncias, nas comissões, porque poucas delas são formadas por juristas, a pessoa muitas vezes é colocada lá sem qualquer tipo de preparo, ela olha, poxa, eu posso fazer aqui a produção de provas, arrolar testemunhas, muitas vezes nem está mal intencionada, mas não dá direito ao contraditório e ampla defesa. Aí a testemunha vai até a sindicância, a comissão sindicante, e fala um monte de abobrinha. Por quê? Não tem um servidor lá para contradizê-la, para desmascará-la, não tem um advogado para fazer perguntas, e ela se sente confortável, principalmente se tiver algum tipo de desafeto com o servidor investigado. Então aí a comissão foi, apurou aquilo lá, recebeu aquele tanto de informação maculada, desviada, ilegítimas, falou, não, mas esse caso aqui, considerando o que as testemunhas falaram, é muito grave, tem que dar demissão, e aí vai instaurar um PAD. E aí qual que é a questão? Não se respeitou o devido processo legal, não foi oportunizado contraditório em ampla defesa, aí se instaurou um PAD, atenção, todas as provas precisam ser refeitas. Lógico, provas documentais, o processo em si vai ser disponibilizado ao servidor, pelo menos em tese teria que ser, para que ele apresente os seus contra-argumentos e suas provas contrárias. Agora, oitiva de testemunha em sindicância, sem direito a contraditório, tem que ser refeita. Isso é tão relevante, que a gente teve um caso aqui muito emblemático. Nosso cliente nos contratou somente quando foi instaurado o PAD. Só que antes teve uma sindicância, era uma sindicância acusatória, preste atenção, acusatória. Só que eles entenderam que a punição do meu cliente deveria ser demissão. Só que nessa sindicância eles ouviram umas 8 testemunhas e não intimaram o meu cliente. Apesar que eles gravaram e depois disponibilizaram esse acesso pra gente. Quando eu assisti aquelas oitivas, eu falei, meu Deus, não vai ter nem defesa aqui. Daí fui conversar com o meu cliente, entender a situação, ele explicou o pano de fundo existente ali naquela situação, que é politicagem, né, interesses políticos. Falou, doutor, no PAD, se essas testemunhas comparecerem de novo, elas não vão ter coragem de falar tudo que elas falaram, porque é mentira, por causa disso. Falei, beleza. Como não tinha tido contraditório, ampla defesa, o que eu fiz? Pedi para a comissão, olha, quero todas as testemunhas intimadas. Pessoal, de todas as testemunhas, só uma compareceu. Como eram alunos de uma instituição e não servidores, eles não são obrigados a dar o testemunho. Só que como era um PAD e eles cientes que o servidor estaria ali, um advogado estaria ali representando, eles não compareceram. E a única testemunha que compareceu se contradizeu em todos os argumentos que ela havia dito. Então perceba, num primeiro momento, na sindicância, talvez eles tenham se articulado internamente e falado o quê? Ah, vamos inventar isso, vamos falar aquilo, vamos prejudicar fulano, beltrano, cicrano. Por quê? Eles se sentem confortáveis. Não tem defesa ali, não tem contraditório, eu estou livre, vou falar o que eu quiser. Agora, a hora que chega a defesa, a hora que chega a audiência,
que aí a gente faz até contradita e a gente enfrenta e fala o que pode acontecer, falso testemunho, crime, etc, etc. Aí o pessoal fica mais assim, fica receoso. Então, muita atenção. Foi instaurada uma comissão, preste muita atenção no direito ao contraditório, no direito à ampla defesa. Não pode, em nenhuma instância da administração pública, a gente não pode ter punição sem que o servidor tenha tido a oportunidade de se defender. Então, em relação à sindicância acusatória, a diferença dela para a SINV é que na acusatória cabe punição, basicamente, né? Tem outras diferenças, mas vamos nos ater aqui aos principais. Basicamente, ela pode acabar numa punição de advertência ou suspensão de até 30 dias e, por causa disso, deve ser respeitado o devido processo legal, tá certo? E agora o PAD. O PAD, ele pode ser instaurado só para investigar, não é o usual, tá ok? Mas ele pode ser instaurado só para investigar a situação e comprovada a infração, identificada a autoria, materialidade, aplica-se qualquer punição prevista no estatuto. Advertência, suspensão até 90 dias, dependendo dos estatutos, né, tem suspensões maiores, dependendo do estado, do município. Mas, em regra, utilizando aqui o Estatuto Federal, a suspensão até 90 dias, demissão, cassação de aposentadoria, enfim, tudo isso. O PAD, ele é um procedimento mais complexo, né? Tanto que o próprio prazo dele de duração é maior, 60 dias por mais 60 dias, né? Mais 20 dias para decisão, que dá um total de 140 dias. Na sindicância acusatória, a gente tem 30 dias, prorrogáveis por mais 30, mais 20 dias de decisão, que daria 80 dias. Mas aqui eu já chamo a sua atenção para uma informação relevante. O excesso desse prazo, ou seja, se a administração pública extrapolar esses prazos, não gera nulidade no PAD. O STJ, inclusive a súmula, eu até notei aqui, súmula 592, ela fala o quê? Excesso de prazo para a conclusão do PAD só causa nulidade se prejudicar a defesa. Olha só, isso tem acontecido muito. Por quê? A administração pública está sobrecarregada. Isso é um fato. Então, ela não consegue apurar com celeridade os processos administrativos disciplinares. E aí, o que acontece? Aconteceu uma situação, passa 3, 4 anos, aí que ela vai começar a apurar. E aí, o que a gente tem? 2 cenários. Servidores mais velhos, servidores aposentados. Muitas vezes aconteceu uma situação que precisa de testemunhas e são pessoas mais velhas e essas testemunhas vêm a morrer, falecer, ordem natural da vida. Se, para apurar aquela infração, aquela situação, para chegar na verdade material dos fatos, é um princípio inerente à administração pública, ao processo administrativo disciplinar, a verdade real dos fatos, se dependia daquelas testemunhas e elas morreram, não foram mais localizadas, foi prejudicado o direito de defesa do servidor público. E aí ele não pode ser punido. O ônus da prova é sempre da administração pública, pessoal. A administração pública não pode punir o seu servidor sem materialidade, sem provas. Isso é ilegal, é ilegítimo. Ela precisa ter provas, tá ok? Outra situação, passaram-se alguns anos, mudou o sistema, ou mudou a sede, perdeu alguns documentos, ou o sistema que ia dar os elementos necessários para a comissão chegar à sua conclusão, se houve ou não materialidade, se aquele servidor é responsável. Ou seja, mais uma vez, pelo lapso temporal, houve um prejuízo à defesa. Por quê? Mudou o sistema, não teve backup, perdeu o documento. Nesse caso também não pode haver punição para o servidor. Simplesmente porque o lapso temporal prejudicou o direito ao contraditório e à ampla defesa. E mais uma vez, o ônus da prova sempre é da administração pública. A administração pública que acusa precisa provar. O servidor não pode ser acusado e penalizado sem provas. Isso é ilegalidade, gera nulidade da demissão, do ato punitivo. Bom, e em relação ao PAD, ele é um procedimento mais formal. A comissão tem 3 servidores estáveis. O presidente ele tem que ter a qualificação ali, o cargo igual ou superior ao servidor que está sendo investigado, certo? É necessário o cumprimento do devido processo legal.
desde o início, não pode ter sigilo aqui entre as partes, né? Então o servidor que está respondendo um PAD, ele tem que ser notificado que esse PAD está sendo instaurado. Estou deixando um artigo até aqui na descrição mais completo. Na verdade, eu vou deixar uns 3 artigos aqui, porque são muitas informações. Eu estou trazendo aqui, estou pincelando as principais diferenças entre o processo administrativo disciplinar e os tipos de sindicância que a gente já falou. O processo administrativo disciplinar, como eu disse, ele pode resultar em várias penas, em todas que estão presentes no ordenamento jurídico, inclusive a pena de demissão. E dessa pena que eventualmente for aplicada, cabe recurso para instância superior, para autoridade superior, e esse recurso ele pode ter um efeito suspensivo. Então vamos supor, numa primeira instância, o servidor recebeu uma pena de demissão. Ele pode apresentar um recurso e pedir o efeito suspensivo para que não seja cumprida essa demissão até que se julgue o recurso, né? Claro que tratando-se de demissão ou cassação de aposentadoria, não é automático esse efeito suspensivo. A autoridade, ao receber o recurso, ela vai olhar as razões e os motivos para ver se defere ou não aquele efeito suspensivo. Outro ponto muito importante a respeito do PAD, até anotei aqui o número da súmula, súmula 611 do STJ. O PAD ele pode ser instaurado por denúncia anônima. Infelizmente, a súmula do STJ ela até fala que essa denúncia anônima ela tem que ser dado andamento através de apuração preliminar, sindicância, tem que ter um embasamento para depois se instaurar um PAD. Se fosse somente assim, na prática, né, seguindo o que está escrito aí na súmula, seria perfeito. Só que o grande problema dessa súmula, essa carta branca que o STJ deu, é o quê? A gente tem situações em que servidores têm os desafetos dentro do órgão, acontece muito isso, Universidade Federal, Instituto Federal, quando tem questões políticas, né, política interna, reitoria, diretoria, essas coisas. E aí o que acontece? Os servidores que estão no poder, em retaliação, porque muitas vezes não teve ali o apoio da chapa contrária, ou desafeto mesmo do dia a dia, de alguma situação, eles começam a se articular e começam a demandar a ouvidoria do órgão com denúncias anônimas, muitas vezes falsas. Por quê? Vai sair uma justificativa para instaurar um PAD, pode ser que não acabe em uma pena de demissão, entendeu? Mas vai dar dor de cabeça para o servidor público, vai causar gasto, porque ele precisa contratar um advogado. Não que seja obrigatório contratar um advogado para PAD, só que ele com medo de perder o cargo público e sabendo dessa situação de perseguição, ele vai contratar um advogado. Então, infelizmente, essa súmula 611 do STJ, ela tem sido muito mal utilizada na administração pública. Eu, particularmente, entendo as razões pelas quais o STJ editou essa súmula e acho legítimo. Afinal de contas, pense comigo, um cidadão comum ou um servidor de bem tem conhecimento de alguma situação irregular. Ah, fiquei sabendo que meu chefe aqui está cometendo atos de corrupção, está favorecendo empresas, enfim, qualquer ilícito. E ele está com medo. Está com medo de sofrer alguma coisa. É legítimo ele apresentar uma denúncia anônima. Da mesma forma, um cidadão que está ali perto da administração pública, seja com contrato temporário, seja com qualquer tipo de coisa, se ele sabe de algum ilícito, alguma irregularidade, essa súmula é perfeita. Por quê? Ela resguarda ele. Olha, pode me trazer essa informação que você tem conhecimento que eu garanto o seu anonimato. Ótimo, ótimo, ótimo. Só que, infelizmente, como eu disse, tem sido muito mal utilizada na administração pública. E, por fim, cabe destacar que, seja no PAD, seja na sindicância, se o servidor tiver prejuízo no direito ao contraditório, direito à ampla defesa, exceto a SINV, né, como a gente já destacou, mas se foram produzidas provas maculadas de forma intencional prejudicar aquele servidor, manipulando informações, enfim, qualquer tipo de ilicitude, ilegalidade, ele pode acionar o judiciário para fazer uma intervenção, é o que a gente chama de controle de legalidade. O judiciário ele tem as suas restrições para intervir num processo administrativo disciplinar, já gravei um vídeo sobre isso, até por causa de uma súmula do STJ que saiu no final de 2023, vou deixar o link aqui para você assistir, só que o judiciário existe para ser esse grande goleiro. Ele vai olhar o quê? Foi respeitado o que está na lei?
Foi dado acesso ao servidor? Foi respeitado o direito ao contraditório, ampla defesa? Então, basicamente, é isso que o judiciário vai fazer, ok? Então é isso, pessoal. Vou deixar vários links aqui na descrição desse vídeo para você ler mais sobre processo administrativo disciplinar. Vou deixar um artigo também que eu já escrevi sobre prescrição da pena quando a administração pública não pode mais punir o servidor e outros vídeos que possa ser de seu interesse, tá bom?